Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor novamente. Amém. Ô Gabriel, eles têm medo legal. Irmãos, confesso para vocês que eu estou nervoso, estou tremendo mais que vara verde, minha perna está travada aqui, estou evitando andar aqui. Estou nervoso. Eu não ia pregar. Eu tinha falado para o Márcio me ligar, fingindo que estava me convidando para pregar, para eu enganar a Ingrid, né? Nas conversões que eu estivesse convidando, eu falei, porque eu não pregava, assim, para não desconfiar, né? E aí eu vi que ela estava chamando um monte de gente, e agora eu entendi por quê. Também eu queria pegar de surpresa. Mais bênção, né? Eu creio que Deus prepara as oportunidades para Ele ter algo a falar no nosso coração, amém? Eu peço por Deus que não sou pregador, sou um pouco conhecedor da palavra, mas eu creio que Deus Ele também fala através de nossas vidas, amém? Glória a Deus. Nós hoje vamos falar sobre a vida de um homem que Deus, Ele provou o extremo da sua fé, que foi Jó. E o tema da pregação hoje é: a sua vitória está chegando. Eu tenho algo para te dizer hoje: simplesmente confie, acredite e não desanime naquilo que o Senhor prometeu a você. Que com certeza o Deus que foi na vida de Jó também é na sua vida. Gostaria que os irmãos pegassem as suas Bíblias e abrissem no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos me perdoem se houver alguma falha, estou muito nervoso, já me deu um branco aqui na cabeça. Mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Todos acharam? Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Amém. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia aqui nos relata a história de um homem que se chamava Jó, e a Bíblia nos fala que Jó era um homem íntegro, um homem que era sincero a Deus. E eu procurei no meu dicionário o que significa a palavra íntegro. Íntegro quer dizer incorruptível e que se comportou de maneira honesta. Ou seja, Jó era um homem que procurava sempre estar reto aos caminhos de Deus. Porém, certo dia, aconteceu algo com Jó, que pode acontecer com muitos de nós. E eu, buscando a palavra, eu achei alguns pontos que eu acho muito interessante. Eu vou trazer primeiro para nós e depois levar até a vida de Jó, o que aconteceu com a vida de Jó. Eu prometo que serei breve. E fazendo esses estudos, eu identifiquei que existe no mínimo 7 áreas das nossas vidas que o inimigo tenta nos destruir. E eu vou citar algumas delas aqui. A primeira área que o inimigo tenta destruir das nossas vidas, muitas das vezes, é o nosso relacionamento para com Deus. O diabo, ele não se contenta conosco quando nós estamos na presença do Senhor. E muitas das vezes o que ele tenta fazer é nos desanimar na caminhada. Ele tenta fazer com que nós desfalecemos, desanimemos, não tenhamos mais aquele prazer e aquela vontade de vir à casa de Deus, porque ele não se contenta quando nós estamos na casa do Senhor. Os que estão lá fora, já é dele, ele não se preocupa. Ele se preocupa com quem está nos caminhos do Senhor, porque ele sabe que quem está na casa de Deus não é dele. Outro ponto que o diabo tenta nos destruir é nas finanças. Porque as finanças é algo muito importante numa família ou na vida de qualquer ser humano. E ele tenta destruir as finanças.
ponto que ele tenta destruir, porque ele é astuto, é a nossa família. Quantas famílias hoje a gente vê destruída, dilacerada? Quantas famílias nós vemos que pai brigando com filho brigando com pai, irmão brigando com irmão matando irmão, pai matando filho? Porque infelizmente hoje as famílias não estão alicerçadas na casa do Senhor, na palavra de Deus, e deixam brechas para que o inimigo entre e faça o que quer. Por isso que é muito importante nós, como cristãos, estarmos firmes na presença do Senhor, para que nossa família seja alicerçada, estruturada e cresça na presença de Deus, para que o inimigo não tenha brechas para poder trabalhar e agir. Outra área que o inimigo tenta entrar e destruir é na vida emocional. Quando o nosso emocional está abalado, muitas das vezes nós estamos frágeis, e aí é onde ele encontra a oportunidade de entrar e tentar destruir. Outra área é a saúde. Muitas das vezes o diabo ele acha brechas e consegue entrar e trabalhar nessa área da nossa vida, que é a saúde, porque muitas das vezes nós damos brecha, não estamos alicerçados na presença de Deus. Outra área também é a área profissional. A área profissional é uma coisa que se o diabo entrar e trabalhar, nós também podemos ficar desesperados. Um homem hoje desempregado ou uma mulher que tem família, eu acredito que ele fica louco, né? Tendo filho para criar, tendo responsabilidades. E a outra área é a área conjugal. São 7 pontos que eu identifiquei, estudando a palavra hoje, que o inimigo, ele tenta entrar, tenta agir, tenta destruir, porque ele sabe que são pontos que acabam com o alicerce da família. Ele conseguindo agir nessas áreas, ele destrói, ele consegue destruir e desfazer uma família. E não foi diferente na vida de Jó. Só que hoje, graças a Deus, nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos dá vitória. Porque lá no livro de João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós cremos num Deus que trabalha ao nosso favor. Nós cremos num Deus que luta por nós. Nós cremos num Deus que quando nós precisamos, nós temos a quem recorrer. Nós conhecemos a verdade e essa verdade nos liberta. Só que com a vida de Jó, meus queridos, não foi diferente. E lá, no capítulo 1, versículo 6, a Bíblia nos fala que certo dia os anjos vieram e apresentaram o seu Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu a Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que o seu rebanho, que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere a tudo que ele tem, e com certeza amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Meu querido, Satanás aqui ele foi astuto. Ele quis mostrar a Deus, dizer a Deus que se ele tocasse em tudo aquilo que Jó tinha, Jó caluniaria contra Deus, Jó blasfemaria contra Deus. Só que Deus permite que todas essas coisas aconteçam com Jó, primeiro, para testar a fé de Jó, e segundo, para provar para o diabo que ele não tem poder de nada. Glória a Deus. O diabo não tem poder de nada, meu querido. Deus pode até permitir que algo aconteça, mas na sua
Glória a Deus. Por isso que eu falo, meu querido, adentre a casa do Senhor para buscar o que Ele é na sua vida e não pelo que Ele pode te dar. Porque os bens materiais o diabo pode tomar, só que a sua vida Ele não pode tocar. Glória a Deus. Busque a Deus e procure a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Que a partir daí as demais coisas vos serão acrescentadas. Jó era um homem como eu e como você. A Bíblia nos fala que Jó era um homem rico, um homem de posse, o homem mais rico do Oriente. Acredito eu que ele tinha também as suas responsabilidades. Ele zelava pela sua família, como todos nós que estamos aqui zelam. Ele tinha os seus deveres, ele tinha os seus funcionários a pagar, ele tinha as suas responsabilidades, como todos nós temos. Ele era uma pessoa como eu e como você. Só que a fé de Jó, meu querido, foi provada ao extremo. Segundo estudos, o sofrimento de Jó começou quando ele tinha mais ou menos 70 anos de idade. E o diabo atacou algumas áreas da sua vida para ver se em algum momento Jó blasfemaria contra Deus. E a primeira área que o diabo tocou na vida de Jó foi a área financeira. Está lá no capítulo 1 de Jó, versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espadas os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar. A fé de Jó começa a ser provada a partir desse momento, quando o diabo toca na sua vida financeira. O diabo vem e leva tudo que Jó tinha, tudo aquilo que era para o seu sustento, tudo aquilo que era para ele manter a sua família, pagar os seus empregados. O diabo vem e leva. Só que em nenhum momento Jó blasfemou e questionou a Deus, murmurou e falou contra Deus. Em nenhum momento. Infelizmente nós, como os cristãos, temos a falha de por pouco questionar a Deus, colocar Deus na parede, falar: Deus, mas por que eu, que sou um servo que estou na sua casa, estou passando tanta dificuldade na minha vida financeira, e um servo e uma pessoa que não é servo seu, que é um ímpio, que não te serve, que não crê em ti, está melhor do que eu? É a primeira coisa que nós, como cristãos, fazemos, é questionar, murmurar e colocar Deus contra a parede. Sabe o que Deus faz, meu querido? Deus fica em silêncio, porque em primeiro lugar Ele não tem obrigação de te dar nada. Receber algo de Deus é uma consequência da sua adoração para com Ele. Ele não tem obrigação de te dar nada. Segunda área da vida de Jó que foi atingida foi a área familiar, que se encontra lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 18, que diz da seguinte forma: enquanto ainda ele estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E ouviu isso Jó, levantou-se, rasgou o manto e a roupa,
ele rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou o seu rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou Deus a coisa nenhuma. Meu querido, vocês pararam para pensar que Jó perdeu seus filhos, seus 7 filhos e suas 3 filhas. Eu hoje sou pai. Eu não me vejo hoje dos meus filhos. E eu confesso para os irmãos que se fosse comigo, eu não sei o que eu ia falar, não. Por isso que a palavra desce primeiro aqui. Jó perdeu os seus 7 filhos e suas 3 filhas, e mesmo assim não murmurou a Deus. E porque nós, como cristãos, por muito menos colocamos Deus na parede? Porque nós, como cristãos, por muito menos colocamos Deus na parede? Deus não tem obrigação de nos dar nada. Ele já entregou o seu único filho na cruz do Calvário, o seu bem mais precioso, para que você pudesse estar aqui hoje. Quer receber as bênçãos de Deus, meu querido? Não murmure, não critique, não coloque Deus na parede. Simplesmente exerce o seu papel de cristão, que é simplesmente adorá-lo. Que a partir daí, ele vai ver a sinceridade do seu coração e vai começar a derramar as bênçãos da serôdia sobre a sua vida. A outra área de Jó, que Deus permitiu que o diabo entrasse, foi a sua saúde. Está lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentando entre as cinzas. Então, solta aí, perdão. O diabo entrou na saúde de Jó, meu querido. Imagino eu que deve ter passado pela cabeça de Jó as coisas que ele deve ter pensado para que aquilo pudesse estar acontecendo com ele, por ele ser um homem íntegro, temente a Deus, sincero, um homem que se desviava dos caminhos do mal. Creio que pela cabeça de Jó deve ter passado muitas coisas. Só que Jó em nenhum momento murmura, questiona. E aí o diabo, não satisfeito, vem provando a vida de Jó, para provar para Deus que ele murmuraria, que ele blasfemaria, e ataca mais uma área da vida de Jó, que é o seu casamento. Está lá no capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Olha o diabo falando através da vida dela aí. Amaldiçoe a esse Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Aquela mulher que era sua companheira, que estava sempre ao seu lado, o diabo achou uma brecha e usou a vida dela para tentar fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. E mesmo assim ele diz da seguinte forma: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Olha, meu querido, Jó, mesmo assim, acreditava no Deus
de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para junto, irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando os viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os três se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viram como era grande o seu sofrimento. Primeira coisa que os amigos de Jó fizeram, porque naquela época, quando acontecia algo com alguém, algo mal, algo ruim, as pessoas tinham o costume de falar que aquilo estava acontecendo com aquela pessoa porque ela tinha pecado, ela tinha feito algo que não era agradável aos olhos de Deus. E assim foi com Jó, quando os seus amigos chegaram. A primeira coisa que eles fizeram foi acusar Jó, dizer que Jó estava naquela situação porque ele havia pecado. Muitas das vezes isso acontece conosco. Existem pessoas que nos acusam, que falam de nós inverdades, que nos acusam simplesmente por estarmos na casa de Deus. E Jó já estava ali no fundo do poço, em profunda angústia. E ele pergunta aos céus por 16 vezes: por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que minha dor não cessa? Por que Deus não me mata de uma vez? Por que minhas orações não são respondidas? Jó chora suas mágoas diante de Deus. E Jó faz 70 perguntas para Deus e não obtém nenhuma resposta. Deus fica em silêncio. Sabe por que Deus fica em silêncio, meu querido? Porque Deus queria ver até onde ia ver de Jó. Muitas das vezes nós passamos por lutas, adversidades, oramos e perguntamos a Deus e não obtemos resposta daquilo que estamos precisando. E nós falamos, pedimos e parece que Deus está em silêncio. Deus, meu querido, pode estar provando a sua fé para ver até onde vai a sua fidelidade para com Ele. Meu querido, se você está pedindo e Deus não está respondendo, é porque Ele está trabalhando em favor da sua vida. Só que para que Ele possa entregar a sua vitória, Ele quer ver até onde vai a sua fidelidade para com Ele. Até onde você é fiel para com Deus. Porque, meu querido, a sua vitória pode te afastar de Deus. Você sabia disso? Porque estar na casa do Senhor, quando tudo está difícil, é o que a maioria dos cristãos fazem. Porque querem estar na casa de Deus em busca de algo. Aí quando recebe a bênção, sabe o que faz? Se esquece do Senhor. Deixam de vir à casa de Deus, porque já recebeu a sua vitória. Por isso que muitas das vezes as nossas vitórias podem demorar para chegar, porque Deus quer ver até onde é a sua fidelidade para com Ele, para ter certeza que quando Ele entregar a sua vitória, você não vai se afastar dos caminhos dele. Meu querido, comece a refletir, faça uma auto-reflexão da sua vida para com Deus. Se você está dentro da casa dele pelo que Ele é, ou simplesmente pelo que Ele pode te dar. Se você estiver aqui dentro, meu querido, pelo que Ele pode te dar, você pode ter certeza que a sua vitória vai demorar para chegar. E Deus pode te provar também. Para você aprender, nem que seja da forma mais difícil, que suas bênçãos vão chegar a partir do momento que você entendeu o propósito da vida de Deus na sua vida.
O diabo ataca a sua vida conjugal. E Jó permanece firme na presença do Senhor. E os seus amigos, quando chegam até ele e simplesmente começam a questionar, murmurar, dizer para ele que ele estava naquela situação que ele tinha pecado, que ele tinha que fazer uma auto-reflexão, ver onde que ele tinha errado, por que aquilo que estava acontecendo, que ele entristece o coração de Jó. Só que o nosso Deus é um Deus que, quando ele vê a sinceridade do nosso coração, ele vê que o nosso propósito na casa do Senhor é para com ele, Deus, ele vira o nosso cativeiro. Assim como ele fez na vida de Jó. Só que algo que eu acho interessante na palavra do Senhor é que diz lá em Jó 42:10, Deus vira o cativeiro de Jó quando ele ora por seus amigos que o acusaram e que o defamaram. Meu querido, quando Jó ora por aqueles que mais falaram mal dele, os perdoando, ora pela vida deles, Deus realmente enxerga a sinceridade no coração de Jó e vira o seu cativeiro. Sabe o que eu aprendi com isso, meu querido? Que eu tenho que orar pela vida mesmo daqueles que falam mal de mim. Não desejando mal, porque não é isso que nós temos que fazer com Cristo. É pedindo para que Deus abençoe a vida mesmo daqueles que falam mal de nós. A partir do momento que Jó ora pela vida de seus amigos, por seus amigos, Deus vira o cativeiro de Jó. Só que Deus vira o cativeiro de Jó de forma espetacular. Jó, antes de todos os problemas e adversidades, era rico. Ele ficou 2 vezes mais rico